Fala galera, beleza? E aí, vamos responder a pergunta de número 3 do nosso caso clínico número 3? Bora lá então. Respondendo então a pergunta de número 3 do nosso caso clínico 3, deixo aqui o caso clínico para vocês. E aí eu pergunto, né galera, indivíduos saudáveis apresentam glicosúria, ou seja, apresentam glicose na urina? Peço para vocês explicarem, inicialmente apresentando as diferentes estruturas que compõem os néfrons, que são as unidades morfofuncionais dos rins, e aí depois eu peço para vocês apontarem o mecanismo de reabsorção da glicose pelos túbulos proximais. Vejam só, aqui nós temos um néfron, tá? O que são os néfrons? Conforme eu havia dito, são as unidades morfofuncionais dos rins, ou seja, são as menores estruturas capazes de realizar as funções renais. A título de curiosidade, galera, cada rim apresenta mais ou menos 1 milhão de néfrons, beleza? E aí eu peço para vocês apontarem as estruturas. Vamos começar pelo seguinte, ó. Vejam aqui, ó, esse vermelhinho. Eu tenho aqui um tufo de capilares, e são chamados de capilares glomerulares ou simplesmente glomérulos. Aqui eu vejo, aqui com o meu laser, ó, essa estrutura amarela que está tipo abraçando, entre aspas, os glomérulos, que é chamada de cápsula de Bowman. E a gente vê que a cápsula de Bowman adicionada dos glomérulos, eles formam os corpúsculos renais, ou corpúsculos de Malpighi. E aí depois dos corpúsculos renais, eu começo a ver alguns túbulos, ó. Inicialmente, esse aqui que eu estou com o laser, ó. Eu tenho aqui um túbulo proximal, depois eu tenho a alça de Henle, ó, com ramo descendente delgado, ramo ascendente delgado, ramo ascendente espesso, e aí eu termino o néfron com túbulo distal. Curiosidade, depois do túbulo distal ainda tem outros túbulos, como os túbulos coletores e os ductos coletores. Porém, eles não fazem parte dos néfrons, porque os néfrons e esses últimos túbulos que eu mencionei, eles apresentam origens embriológicas diferentes. Então, de cara, o que eu quero trazer, galera? Já que a gente vai falar de reabsorção de glicose, eu quero dizer que essa reabsorção somente ocorre nos túbulos proximais, tá bom? Então, não existe reabsorção de glicose lá na alça de Henle, nem nos túbulos distais. Dito isso, vou trazer então aqui também algumas outras informações importantes. Vejam, aqui nos glomérulos, conforme eu havia dito, a gente tem o sangue passando e naturalmente com várias substâncias passando também, né? Glicose, sódio, bicarbonato, cloreto, por exemplo. E aí o que a gente vê, né? Que parte dessas substâncias que estão passando aqui no sangue, elas vão ser filtradas. Ou seja, parte dessas substâncias deixa o sangue aqui dos capilares glomerulares e migra para o interior dos túbulos. O nome desse processo é filtração, e o líquido que vai passar aqui para o interior dos túbulos, contendo algumas dessas substâncias, né? Então água, glicose, sódio, por exemplo, ele vai ser chamado de filtrado. Só que vamos combinar o seguinte, né? Se a gente for falar da glicose, por exemplo, ela é uma fonte muito importante de energia. Então a gente pensa, será que vale a pena eu deixar essa glicose bonitinha no filtrado, para que no final do processo ela seja eliminada na urina? Ou seja, será que vale a pena eu perder glicose assim tão facilmente? Claro que não, né, galera? Então, por mais que parte da glicose seja filtrada, em indivíduos saudáveis, o que a gente vê? Que essa glicose que estava no filtrado acaba voltando para a corrente sanguínea. Então, até fiz uns garranchinhos aqui de vermelho, né? Que correspondem aqui aos capilares peritubulares. O que acontece? Então, a glicose que está aqui no filtrado, ela acaba passando novamente lá para o sangue. O nome desse processo, reabsorção. Nessa figura aqui, então, vamos combinar o seguinte, ó. Aqui eu tenho o filtrado, eu tenho aquele líquido que passa pelo interior dos túbulos. No lado oposto eu tenho a corrente sanguínea, eu tenho sangue. E aqui no meio eu tenho as células. E já que a gente está falando da reabsorção de glicose, células dos túbulos proximais. Vejam só, galera. Nessas células aqui, quero chamar a atenção desses caras, ó, dos SGLTs, desses transportadores. O que são os SGLTs? Isso aqui é uma sigla em inglês, tá? Significa transportador acoplado de sódio e glicose. E a gente vai encontrar na membrana apical, na parte de cima dessas células, que está voltada para o filtrado. Só que antes de eu explicar o SGLT, eu quero trazer, galera, alguns valores de referência que vão facilitar o nosso entendimento aqui dessa pergunta. Para indivíduos saudáveis, a glicemia de jejum ela fica entre 70 e 99 miligramas por decilitro. Já um indivíduo que é considerado diabético, ele vai apresentar a glicemia de jejum superior a 125 miligramas por decilitro. E uma informação interessante, quanto mais alta tiver a glicemia de jejum, mais descontrolada está essa diabetes. Então, por exemplo, se o indivíduo tem aí 300, 300 é maior do que 150, 400 é maior do que 300, 500 é maior do que 400. Então, quanto mais alto for o valor dessa glicemia, mais descontrolada está a doença. Tá legal? Vamos ver o seguinte, então, ó.
esse SGLT, o que ele faz? Ele vai captar uma glicose e um sódio em conjunto lá do filtrado para dentro da célula. Claro que posteriormente a glicose depois vem aqui para a corrente sanguínea por meio de um glúteo, mas eu nem vou falar muito dele nesse vídeo, tá? O foco aqui é o SGLT. O principal tipo de SGLT que a gente tem nos rins, galera, é SGLT2. Se a gente for falar de transporte de glicose e de sódio acoplados lá pelos rins, é SGLT2. Em indivíduo saudável, como a quantidade de glicose que passa para o filtrado não é tão alta, poxa, com tranquilidade, toda a glicose que caiu no filtrado vai acabar migrando para dentro da célula. Por quê? Porque os SGLT2 conseguem preencher a demanda com tranquilidade. Então, por isso, galera, é que indivíduos saudáveis não vão apresentar glicosúria. E depois dessa nossa resenha, trago aqui o gabarito para vocês. E aí, como é que vocês foram? Mandaram bem? Agora que a gente tem essas informações a respeito dos túbulos proximais, a respeito do transportador SGLT2, vai ficar mais fácil para a gente entender por que pacientes com diabetes descontrolada têm uma tendência a apresentar glicosúria. Tá legal? É isso, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.